Eles entram pela porta e encontram Richard Dabate no chão. Um homem adulto, preso, pelo menos é o que parece, a uma cadeira dobrável com abraçadeiras plásticas no corpo. Ele aponta para o porão e diz com a voz controlada: "Foi um invasor. Entrou aqui e atirou na minha esposa." No porão, os policiais encontram Connie Dabate, 39 anos, morta. E ali nasce uma pergunta que vai perseguir esse caso por anos. Se foi uma invasão, porque a própria casa deixou um rastro de rotina. Portas abrindo, alarme armando e desarmando, e um contador silencioso registrando passos. Porque nesse caso o relógio não fica na parede. Ele está preso ao corpo. E quando o tempo vira testemunha, alguém sempre cai em contradição. Esse é o Noite de Crime. Connie Dabate era mãe de 2 filhos, casada com Richard desde 2003. Por fora, uma família comum. Por dentro, segundo a investigação e a acusação, havia um casamento pressionado por segredos e promessas. O caso fica conhecido no mundo inteiro por um detalhe específico. A acusação usa dados de um Fitbit e também registros do alarme, celulares, computadores e redes sociais, para reconstruir uma linha do tempo. E é isso que torna tudo mais inquietante. Não é um caso que alguém confessou. É um caso em que o tempo desmentiu uma história. A cena perfeita e o detalhe que não combina. O que Richard diz aos policiais de forma resumida é que um invasor entrou, o dominou e matou Connie. Mas na prática o que a casa diz começa a soar diferente quando os investigadores olham para registros de alarme, portas e movimentações, atividades em celular e computador e o Fitbit que Connie usava preso ao quadril. O primeiro choque vem pela manhã. A Suprema Corte descreve o quadro que o júri poderia considerar provado. Connie saiu para uma aula de ginástica, a aula foi cancelada e ela volta para casa às 9h18 da manhã. E nesse retorno ela faz coisas comuns. Fala com a mãe ao telefone, publica no Facebook e manda mensagens para uma amiga. Até aqui, normal. O que deixa de ser normal é o comportamento atribuído a Richard antes do crime, ainda dentro da mesma manhã. O júri ouviu que ele não saiu de casa, que abriu a porta do porão 8 vezes e que armou e desarmou o sistema de segurança repetidamente. E tem um detalhe quase cinematográfico pela estranheza. Segundo a decisão, ele teria colocado a carteira do lado de fora, perto da entrada do porão. Uma pergunta nasce aqui para o público entender o que a polícia entende. Quem prepara a cena antes dela acontecer? Se essa manhã foi planejada, então o que parecia invasão pode ser, na verdade, encenação. A linha do tempo, 9h18, 9h23, 9h40 e a distância que não fecha. Aqui entra o coração técnico do caso. Richard Dabate havia dito que um invasor usou uma arma para matar Connie. Em seu relato, ele disse que chegou no local por volta das 9h da manhã, após deixar os filhos na escola, e então foi atacado pelo suposto intruso. Ele inclusive descreveu o agressor como alguém alto, obeso e com uma voz parecida com a do ator Vin Diesel. Mas a pulseira de Connie contou uma versão um pouquinho diferente. Por volta de 9h01 houve login em computador na casa. 9h04 um e-mail é enviado ao supervisor alegando que o alarme disparou e ele precisaria voltar para verificar. 9h23 o Fitbit registra o movimento dentro da casa. E entre 9h40 e 9h46, Connie aparece ativa no Facebook a partir da casa. Os últimos movimentos dela foram gravados pelo dispositivo às 10h05, uma hora depois do momento em que, segundo o seu marido, o casal foi atacado. Os investigadores disseram que as evidências físicas não apontavam para uma luta corporal e que não parecia haver uma terceira pessoa na casa. E então vem o dado que virou manchete mundial. O Fitbit registrou uma distância de 1.217 pés entre 9h18 e 10h05. Agora, respira comigo, porque esse é o tipo de coisa que um júri entende na hora. Investigadores estimaram que o trajeto da garagem até o porão dentro daquela casa seria de, no máximo, 125 pés. Ou seja, se Connie tivesse simplesmente corrido para o porão em pânico, como sugeria a narrativa, não fazia sentido um registro de deslocamento tão maior do que o necessário.
E a decisão da Suprema Corte amarra o ponto crítico. O júri poderia concluir que às 10h05 da manhã, Richard teria atraído Connie ao porão e atirado nela com uma arma comprada meses antes. E o Fitbit para de registrar passos naquele horário. Esse momento, 10h05, é onde o caso muda de suspeita para a linha do tempo. E por isso a defesa tenta atacar o ponto central. Dado de Fitbit é confiável em tribunal? Em Connecticut, isso passa por uma audiência de admissibilidade científica. A Suprema Corte registra que o juiz permitiu os dados após essa análise e cita o especialista do estado Keith Diaz, professor da Columbia University Medical Center, defendendo a confiabilidade do método. Se o tempo derruba a história, então o motivo não é um invasor, o motivo está dentro do casamento. O motivo, vida dupla, promessa de divórcio e a necessidade de controlar a narrativa. Agora a história sai do como e entra no porquê. A Suprema Corte é direta. Richard e Connie eram casados desde 2003. Mas, segundo os fatos que o juiz poderia ter aceitado, Richard mantinha um caso extraconjugal desde 2005 com Sarah Genzer. E em junho de 2015 ele descobre que Sarah está grávida. Ele diz a ela que pretende se divorciar, inclusive afirma ter removido metade dos pertences. Mas a decisão registra que isso era mentira, ele não tinha sequer procurado o advogado do divórcio. Esse é o tipo de contradição que, em casos domésticos, funciona como mola psicológica. Porque para algumas pessoas o divórcio não é o fim, é exposição, é custo, é reputação, é perder o controle da imagem. A própria tese do Estado, registrada pela Suprema Corte, fala em um desejo de sair do casamento sem um divórcio bagunçado, que exporia o caso, a gravidez e dificuldades financeiras. E aí vem o que a acusação descreve como encenação de invasão. Segundo a decisão, para parecer invasão, Richard teria usado abraçadeiras de modo frouxo, prendendo o próprio corpo e um pulso à cadeira, e teria causado ferimentos em si mesmo com um estilete. A polícia também apresenta um conjunto de elementos que, juntos, apontam para a ausência de um terceiro. Um cão farejador que não detectou o cheiro de uma terceira pessoa na casa, e o DNA de Richard em item-chave no porão: cofre, cadeira, arma. E não é só isso. A própria decisão menciona que, ao ser entrevistado no hospital, Richard não revelou o caso extraconjugal inicialmente. Os investigadores Jeffrey Payette e Brett Legevin notam inconsistências e dizem que seria fácil confrontar a história com registros eletrônicos. Pouco depois, Richard pede um advogado e a entrevista termina. Quando chega no tribunal, a pergunta deixa de ser a dúvida e vira: há uma história alternativa que sobreviva ao tempo? O julgamento é longo e altamente acompanhado. No fim, o júri condena Richard Dabate por homicídio, fabricação de evidências e falso testemunho. A sentença total, 65 anos de prisão. E aí vem uma camada importante que torna o roteiro mais profissional, porque caso real não acaba no veredito. Em 2025, a Suprema Corte de Connecticut mantém a condenação, mesmo apontando impropriedade do promotor em alguns momentos do julgamento. A Corte considera essas falhas preocupantes, mas entende que não houve prejuízo suficiente para anular o resultado diante do conjunto probatório. O que assusta aqui não é um surto, é a necessidade de controlar a narrativa, quando a pessoa acredita que pode administrar a própria vida como um roteiro. Eu sou a vítima, eu fui atacado, eu não tive escolha. Ele aposta que o mundo vai comprar essa história. Só que a nossa época tem um problema para esse tipo de aposta: rastro digital. O alarme registra, o celular registra, a rede social registra e o corpo registra. Nesse caso, o Fitbit não resolve sozinho. Ele é só o símbolo do que realmente condena, a linha do tempo coerente. E aqui, finalmente, fechamos a pergunta do começo: quem estava mentindo dentro dessa casa? O júri respondeu, a sentença veio e a Suprema Corte, anos depois, manteve a condenação. Se esse caso te deixou com nó no estômago, não é só pela tecnologia, porque ele mostra algo muito humano. Quando alguém decide que a aparência vale mais do que a verdade, a casa vira palco. No próximo episódio, a gente sai de Connecticut e entra no endereço que carrega camadas de tragédia no Brasil: o edifício Joelma. O incêndio de 1º de fevereiro de 1974, um dos mais marcantes do país, e um detalhe sinistro: antes de existir Joelma, naquele terreno já havia uma história, um caso real. Fica para a próxima. Aqui é o Edu, muito obrigado pela sua companhia
Gostou do conteúdo? Inscreva-se agora para se juntar à nossa comunidade e ative o sininho para receber conteúdos exclusivos em primeira mão.